Consolo em tempos difíceis. Olá, hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023 e nós estamos aqui uma vez mais para gravar os nossos estudos. Você sabe por que fazemos isso? Fazemos isso porque estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia, e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um texto ou um estudo com mais informação sobre o texto do capítulo que estamos lendo, para que você possa ler, compartilhar com outras pessoas, abençoá-las. Faça isso, compartilhe com outras pessoas e abençoe-as. Eu sempre também digo, você não vai desenvolver sua vida espiritual sem uma leitura sistemática da Escritura. Então, compre a Bíblia 365 para que ela possa te abençoar e você possa fazer uma leitura sistematizada do texto bíblico. E por último, eu sempre aviso que nós temos estudos bíblicos na igreja, segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras. Você pode acompanhar nos canais digitais ou aqui na descrição desse áudio o horário desses estudos. Também temos a escola dominical do domingo, 8h30 da manhã e também às 17 horas. Na turma das 8h30 da manhã eu estarei lá. Vai ser um prazer se você puder ir e me acompanhar lá nos estudos bíblicos. Consolo em tempos difíceis. Nós vamos ler Isaías 43, de 1 a 7. Diz assim, eu estou lendo na NVI. Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Consolo em tempos difíceis. Nós já afirmamos aqui que esse trecho de Isaías que nós estamos lendo é escrito ao povo durante o período do exílio. Então, se você não sabe, Israel foi exilado. Ele foi exilado por tantas vezes Deus anunciar que o povo era pecador que precisava deixar outros ídolos e que Deus traria o castigo, e veio o castigo. E veio o castigo na forma da invasão no Reino do Norte pelos assírios, Reino do Norte, e no Israel, e no Reino do Sul, Judá, pela mão da Babilônia. Então, a ideia básica aqui é que Judá, que era o Reino do Sul, Jerusalém, foi afundada pela Babilônia. E aí nós temos um povo que está todo exilado. E esse povo exilado tem uma memória muito dura e passa por um período muito difícil, que é estar longe da sua terra. Há um pesquisador no Brasil chamado André Heinck, muito bom, cristão, e ele tem um livro chamado Aqueles da Bíblia. Me permita ler um trecho do livro dele a respeito disso aqui. Os Exilados, capítulo 7. A destruição de Jerusalém foi o mais traumatizante evento da história bíblica. Israel já não existia e Judá quase seguiu o mesmo destino. A experiência monárquica foi trágica, ruim na monarquia unida e pior no tempo dos separatistas, terminando com a perda da terra prometida. Simplesmente aconteceu o contrário do êxodo. E o que é pior, essa perda foi anunciada como castigo divino por causa de seus pecados. Olha o que é pior, essa perda foi anunciada como castigo divino pelos seus pecados, insistentemente condenados pela voz profética, mas praticados de forma reincidente pelo povo e as autoridades. Os separatistas terminaram a jornada mais separados do que nunca, da sua terra e uns dos outros. Entretanto, a partir desse horror nascia uma nova experiência, a dos exilados. O exílio teve consequências determinantes. Os nortistas, amálgama das tribos israelitas e grupos cananeus, ficaram ainda mais misturados a outros povos trazidos dos quatro cantos do Antigo Oriente. Os sulistas, judaístas misturados com benjamitas, simeonitas e outros grupos cananeus, foram deslocados para uma diáspora de duas frentes, uma egípcia e outra babilônica. Houve ainda o grupo sobrevivente dos campos de Judá, esquecidos pelo Império e por boa parte da nossa historiografia. Há um grupo de pessoas que ficou para trás, simplesmente ficou em Jerusalém e em Judá. O exílio foi o gatilho
Houve ainda o grupo sobrevivente dos campos de Judá, esquecido pelo Império por boa parte da nossa historiografia. Nesse tempo, o povo espalhado nas diásporas passou a ser chamado de judeu. O exílio foi o gatilho inicial para a formação das características culturais e religiosas que viriam acompanhar esse povo por séculos seguintes. Ele também tem um trecho mais à frente, diz assim: a característica dos exilados, a destruição de Jerusalém produziu uma crise de identidade sem precedentes em Judá, registrada em textos catárticos como o Livro de Lamentações. De um lado, lamenta-se o pecado, visto como causa da ruína nacional e motivo do castigo divino. Isso está lá em Lamentações 1:8. De outro, havia confiança no amor de Deus e na misericórdia para com seu povo, mesmo com castigo determinado. Lamentações 3:22-24. Na visão dos escritores bíblicos, o exílio da Babilônia não foi um acontecimento isolado, mas sim resultado de um amplo processo em andamento desde a primeira deportação e com objetivo pedagógico. O objetivo era pedagógico. Então, diante desse cenário de destruição da identidade nacional e com um povo com a total desconexão com a sua própria história, nós temos um cenário em que os mais fortes vão trabalhar exilados, os mais nobres vão trabalhar de maneira exilada, tanto na Babilônia como no Egito, e esse povo vai, e tem um povo que fica numa Judá completamente abandonado. E essa distância apenas acentua a característica de um povo que já estava dividido, e continua pecador e continua teimoso. Essa própria diáspora que foi provocada pelo pecado continua existindo. Se a gente olhar em Isaías 42 agora, Isaías 42:18, Deus está fazendo promessas, e em Isaías 42 e versículos seguintes, o povo está lá pecando. 42:18 diz assim: ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Então veja, o povo permanece no pecado. E no próprio capítulo 43, versículo 8, nós temos assim: traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdos. Mas mesmo diante desse cenário de cegueira e de contínuo pecado, Deus vai trazer a sua mensagem de graça. Se nos primeiros capítulos de Isaías, eu disse, de capítulo 1 até o capítulo 37, nós temos a visão de um povo pecador destruído e a mensagem de graça é mostrada que um novo reinado vai se estabelecer, a segunda parte do capítulo de Isaías, entre os capítulos 38 e 55, nós vamos ver a visão de um Deus que é servo, que vem servir para que possa resgatar esse povo. Então Deus vai trazer aqui uma mensagem de graça. E qual que é a mensagem de graça se a gente ler esse trecho de Israel aqui? Veja como é que começa. Mas agora, assim diz o Senhor. Agora, apesar disso tudo, Deus se apresenta como aquele que formou Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Por ter sido ele que criou, ele pode recriar. Porque foi aquele que escolheu, ele pode restaurar. Por isso Deus vai dizer, não temas. Deus vai dizer, aquele que não tema, pois eu o resgatei. Ah, mas o resgate ainda não aconteceu, o povo está exilado. Mas lembre-se, antes da ação vem sempre a palavra, e isso aqui vai ser o fechamento do nosso estudo hoje. Antes da ação específica de Deus, vem a palavra de Deus na qual nós temos que confiar. Então, a ideia de Deus é, não temas, ele há de resgatar o povo, apesar dos seus contínuos pecados. Isso faz parte da aliança dele, da fidelidade dele com a aliança. E ele fala, tu és meu. Ele diz assim, não temas, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. No versículo 2, há uma revelação interessante que Deus diz que o fato de Israel ser dele, o fato de Judá ser dele, não significa que o povo não vai passar pelo fogo, não vai passar pelas dificuldades. Olha o versículo 2. Quando você atravessar as águas, você vai ter águas para atravessar. A vida é doída. Deus sabe disso.
Deus não nega as águas, Deus não nega o fogo, mas ele diz que estará com o povo porque ele é Salvador. Olha, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, elas não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Por quê? Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu sou o Senhor Deus, o seu Salvador. E aí, quando a gente olha para o versículo 3, até o Schneider diz assim: mas como entender a continuação da frase? Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. E ele diz assim: não se pode dizer mais do que o seguinte: o Redentor de Israel é Senhor das nações. Na situação atual, ele só poderá livrar Israel do exílio se interferir soberanamente na história das nações. O único aspecto essencial para a compreensão do texto é que Deus, o Deus do derrotado Israel, é visto aqui como agindo com naturalidade nas grandes transformações políticas daquela época, cujo cerne era a libertação de Israel. Então a ideia de usar o Egito, de usar a Etiópia, é simplesmente uma ideia de que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Ele é soberano inclusive sobre a circunstância do sofrimento que o povo de Israel está passando. E o que Deus vai fazer? Entre os versículos 4 e 8, nós vimos que ele vai honrar esse povo e que ele vai reuni-lo. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você. Eu vou trazer você, eu vou reunir seu povo. O contexto aqui é um contexto de tempos muito difíceis, que nós lemos no estudo sobre o caso do exílio de Israel. E tem um contingente imenso de gente que é incrédula, sequer ouviu a palavra de Deus. Quando Esdras e Neemias voltam do exílio, um dos papéis centrais deles é o quê? Ensinar a lei ao povo. Nós vemos Esdras lendo a lei na praça, na frente de todos. Então, a ideia básica é no templo, na frente de todos. A ideia é que nós precisamos ensinar novamente a palavra de Deus para as pessoas. No contexto do exílio, as pessoas simplesmente estão com o coração muito, muito ferido e afastados completamente de Deus. E Deus vai repetir várias vezes a mensagem, apesar do povo ser cego, como a gente leu aqui em 42:18, apesar do povo ser surdo, ele vai começar a falar, porque a ação de Deus vem sempre antes proclamada na sua palavra. Cristo Jesus é a expressão máxima dessa restauração, e ele é a prova de que Deus ouve e responde. O ponto central aqui é que antes de acontecer, há uma necessidade de uma palavra profética e de se crer nela. Eu falei hoje de consolo em tempos difíceis. E eu acabei de falar no estudo que Deus vai fazer aqui nesses capítulos de Isaías é repetir para o povo exilado, que apesar de estar no sofrimento, que ele permanece com esse povo, porque esse povo é dele. Eu não sei como é que você se encontra, eu não sei qual é o momento da sua vida, mas eu sei que muitas vezes, e não são poucas, nós temos tempos difíceis. E nós temos tempos difíceis e palavras como essa dizem a você que Deus, apesar dos tempos difíceis, está com você e vai caminhar com você. Apesar, inclusive, do seu pecado. Apesar, inclusive, das suas falhas. Apesar, inclusive, dos seus erros. Porque Ele não age baseado na nossa justiça. Ele age baseado na sua fidelidade, na sua graça, no seu grande amor. Que Deus te abençoe.